Graça e paz aos irmãos. Glória a Deus por estarmos aqui, pelo privilégio de estarmos aqui nesse culto, nesse momento de coletividade, e estamos aqui para sermos edificados, consolados, exaltados e edificados com a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Quero dar boas-vindas ao Senhor que está ali também, no finalzinho ali, na última cadeira. Deus abençoe a vida desse Senhor, da sua família, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 26. Também dá boas-vindas e a graça e a paz aos nossos ouvintes, que estamos assistindo, aos irmãos da nossa igreja que por algum motivo ou outro não puderam vir hoje, que Deus também esteja abençoando cada um, e aqueles que, se porventura tiverem isolamento, que o Senhor também esteja tendo misericórdia deles, acalmando e restaurando a saúde de cada um, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26. Hoje é culto de ceia, ceia do Senhor. E mais uma vez o Senhor nos surpreende, pelo menos a mim, de durante a pregação do livro de Mateus coincidir alguns momentos. E hoje vamos para o texto da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. O Senhor hoje me surpreende mais uma vez por este momento de estarmos dando sequência ao livro de Mateus, e nesse momento coincidir de ser o texto da ceia. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Amém, irmãos? O Senhor fale conosco, assim como nosso irmão Marivaldo já clamou aqui ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Pai, te pedimos mais uma vez nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações, somos dependentes do Senhor. Viemos aqui, Senhor, para considerar uns aos outros e também, Senhor, para considerar esse juntamento solene, Senhor, onde através deles cultuamos ao Senhor, ofertando nossa vida, nossas ofertas, nossos louvores, nossos dízimos. Ó Pai amado, é aqui, Senhor, que fortalecemos as comunhão com nossos irmãos, e é aqui, sem dúvida também, Senhor, que ouvimos a Tua voz. Ó Senhor, não que a Tua voz esteja limitada, Senhor, a este lugar, mas, ó Senhor, estamos aqui nesta noite, e a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e a pregação pela palavra de Cristo. Então, Senhor, fala conosco, que a Tua palavra, como disse o irmão Clóvis nessa noite, ela é viva e eficaz. Então, fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos capacita para a Tua boa obra, faz aquilo, Senhor, que o Senhor sabe que precisamos mais do que nós mesmos. É assim que já te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, trazendo um pouco do contexto, em primeiro lugar eu quero dizer a vocês, na introdução, que a Páscoa era a maior festa de Israel. Muitos esperavam esse momento. Era uma ordenança do Senhor que esse momento fosse celebrado. E a Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa, nesse momento aqui do texto lido, olhando para o passado, eles realizavam a Páscoa olhando para o passado, e esse olhar para o passado remetia a libertação do povo de Deus das mãos de Faraó. A celebração da ceia, aquele momento de celebrar, era para celebrar o Senhor. O que o Senhor havia feito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, lá onde está a instituição da primeira Páscoa. Lá está registrado o grande livramento do Senhor. E lá está registrado como é que deveria ser feita a Páscoa. Deveria ter um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro sem defeito. Deveria ter pão ázimo, né? Lá tem toda a descrição lá em Êxodo capítulo 12. Então, quando, diante desse texto aqui, quando os discípulos estão para ir preparar a ceia, para ir preparar a Páscoa, eles estão nesse momento olhando para o passado e lembrando o quão Deus liberou aquele povo com sua mão forte e poderosa. Essa festa também não só olhar para o passado, mas esse momento é um momento também de olhar para o futuro, né? Onde a Páscoa nesse momento aqui apontava para a cruz. Como eu disse semana passada, Jesus estava aqui na sua última semana. Ele já ia nesta noite aqui ser entregue. E esse momento, essa festividade, esse momento de celebração aponta também para o futuro, apontava para a cruz, onde Jesus abriria o véu, como foi cantado nesta noite, o véu iria se rasgar. E as portas da nossa escravidão seriam abertas, e Jesus declararia que nós seríamos livres. A cidade de Jerusalém, nesse momento, ela está com total movimentação. Há muitas pessoas nesse local. Havia chegado a Páscoa, havia chegado a grande hora, a hora que já havia marcado desde a eternidade. Uma coisa também que precisamos saber é que essa festa, ela iniciava no primeiro dia da festa do Pães Asmos. E aí seria 7 dias de festas. E duas coisas observamos aqui nesse primeiro texto, versículo 17 ao versículo 19, olhe para a sua Bíblia. Esse texto, lembrando também aos irmãos, ele também está registrado em Marcos capítulo 14 e também em Lucas capítulo 22. Esse texto também está registrado nos evangelhos sinóticos, são evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. E o texto diz o seguinte:
no primeiro dia da festa dos pães asmos. Veja, no primeiro dia da festa do pães asmos. Então estava ocorrendo também a festa do pães asmos. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus estava ali também para comemorar a Páscoa. E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Veja o que é que diz também Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 16. O texto nos traz também mais informações. Diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, então nesse dia era feito também o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade. Veja, Jesus não está nesse local, mas veja como Jesus descreve. Veja o conhecimento do Senhor. Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual ele comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso. Veja, Jesus ainda descreve. Além de descrever o homem, além de descrever que o homem estava com um cântaro, Jesus descreve também o espaço. Ele mostrará um espaço, cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Esse texto também está registrado em Lucas capítulo 22, do 8 ao 13. E diz: Jesus, pois, enviou Pedro e João. Uma informação que a gente ainda não sabia ainda, através de Mateus e Marcos, quem havia ido a esta cidade, encontrar com esse homem, fazer os preparativos. Mas Lucas agora nos informa que foi Pedro e João. Jesus envia Pedro e João. Ide, prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que preparamos? Então lhes explicou Jesus: ao entrarem na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde ali fazer os preparativos. Onde é o aposento no qual ele comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço, cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram, Lucas também diz, como Jesus lhe disseram e perguntaram e prepararam a Páscoa. Veja como foi a preparação da Páscoa. Jesus manda Pedro e João preparar a Páscoa, porque Jesus iria celebrar também. Jesus, como judeu, Jesus iria também celebrar a Páscoa ali com os seus discípulos, naquela casa. E Jesus envia Pedro e João, porque havia um preparativo. Nesse preparativo não podia faltar o cordeiro pascal, o pão sem fermento, que está escrito lá em Êxodo capítulo 12. O pão sem fermento, não podia faltar o vinho e as ervas amargas. O cenáculo, como ouvimos, é um local espaçoso, era um local espaçoso, mobilado e pronto. Então até esse local já havia sido escolhido. E Jesus demonstra também, meus irmãos, seu conhecimento sobrenatural acerca do local. Nos textos que eu li aqui, Jesus diz: ide à cidade. Jesus diz: ó, é lá que você vai. É lá que você vai preparar. Ide lá à cidade. Os textos também diz que ao entrar na cidade, Jesus disse que eles, Pedro e João, iriam encontrar um homem com um cântaro de água. Veja o conhecimento sobrenatural do Senhor. Segue-o até a casa em que ele entrar.
Veja o conhecimento sobrenatural também acerca do dono da casa. O Senhor diz: olha, segue e dizer ao dono da casa onde ele entrar. E veja as circunstâncias. O Senhor também conhece as circunstâncias. O Senhor diz: encontrareis um homem com um cântaro de água, e ele vos mostrará um espaço sem nada mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. E o texto diz que tudo como Jesus havia dito, eles encontraram. Essa foi a preparação da Páscoa. Em segundo lugar, versículo 20 ao 25, o texto nos diz, do versículo 20 ao 25, a gente vê que o traidor ele é desmascarado. Versículo 20 ao 21, Jesus já estava à mesa, de acordo com o texto que lemos. Jesus já estava à mesa quando declarou que entre eles havia um traidor. Veja comigo, versículo 20 ao 21. Ao cair da tarde, ou chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, ele já estava à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, certamente o cordeiro pascal, os elementos, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, versículo 20 ao 21, a gente vê que Jesus já está à mesa, quando declara que entre eles havia um traidor. Essa informação certamente caiu como uma bomba. O texto diz que eles ficaram entristecidos. Quem sabe ficaram atordoados, como um raio que cai do céu. Exatamente no momento em que estavam prestes a comer o cordeiro da Páscoa, um momento de comunhão, de celebração. Charles Spurgeon, ele diz que embora fosse um acontecimento desagradável para uma festa, porque era uma festa, era um momento feliz, alegre, celebrativo, embora fosse um acontecimento desagradável para esse momento, Charles Spurgeon diz que era apropriado para a Páscoa. Pois o mandamento de Deus para Moisés, olhando em Êxodo capítulo 12, diz que essa Páscoa fosse celebrada com pães, com ervas amargas. Então era apropriado para esse momento, essa notícia desagradável. Eles celebrassem com ervas amargas. Versículo 22. A gente observa no versículo 22. Leia comigo. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Versículo 22, os discípulos não suspeitaram uns dos outros, mas cada um perguntou: porventura sou eu, Senhor? Sabe o que é que Charles Spurgeon fala sobre isso? Ele diz que não podemos fazer qualquer bem, preste bastante atenção, não podemos fazer qualquer bem em suspeitar de nossos irmãos. Nesse momento, nenhum suspeita um do outro. Nenhum diz: será que é fulano? Será que é ciclano? Então Charles Spurgeon diz: não podemos fazer qualquer bem em suspeitar de nossos irmãos, mas podemos fazer um grande serviço por suspeitar de nós mesmos. Suspeitar de si mesmo é o parente mais próximo da humildade, de Charles Spurgeon. Eles perguntam: por acaso, porventura sou eu, Senhor? Um por um, diz o texto. Versículo 23. Jesus abre a cortina aqui, Jesus dá a senha para indicar Judas como traidor. Versículo 23, diz o texto: e ele respondeu: o que mete comigo a mão, Jesus está dando a senha, a indicação, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Era aquele, meus irmãos, que no momento festivo, celebrativo, de lembrar a mão poderosa do nosso Deus,
de lembrar a libertação do povo da escravidão, do povo ali das mãos de Faraó. É nesse momento que Jesus disse: olha aí, é aquele que mete a mão no prato comigo. Certamente Judas estava perto de Jesus. Judas é um escolhido dos 12. Judas estava desfrutando de um tempo de comunhão com os apóstolos e com Jesus. E mesmo assim Judas o traiu. Como eu disse domingo passado, Judas era o tesoureiro do grupo apostólico, gozando de confiança dos seus companheiros, e mesmo assim traiu Jesus. Versículo 25, a gente observa também no versículo 25, que Judas não chama Jesus de Senhor, ele chama Jesus de Mestre. Versículo 25. Olhe para a sua Bíblia. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, Mestre? Ele não chama Jesus de Senhor, ele chama Jesus de Mestre. Versículo 24. O Filho do Homem vai, Jesus diz no versículo 24. O Filho do Homem vai. Como está escrito a seu respeito, como eu expliquei domingo passado. Ele está indo não porque Jesus falhou, não porque o plano A de Deus falhou e tem um plano B. Ele está indo não porque foi pego de surpresa, ele está indo porque foi escrito. Ele está indo, como diz Lucas, foi determinado. Mas Jesus profere aqui um ai de maldição sobre Judas, demonstrando que a não existência de Judas seria melhor do que a existência de Judas no caminho da traição. Ele diz: mas ai, versículo 24, mas ai daquele porque o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Charles Spurgeon também diz uma coisa interessante aqui. Ele diz que Judas primeiro tinha se vendido a Satanás antes de ter vendido o próprio Senhor. Antes de ter vendido o próprio Senhor, Judas já tinha se vendido a Satanás. Então a gente chega nesse contexto aqui, a gente chega à ceia do Senhor, versículo 26 ao 30. A Páscoa aqui chega ao seu fim. Comemorar a ceia nesta noite, olhando para Êxodo capítulo 12, onde Deus com sua poderosa mão livrou aquele povo. Esse olhar chega nesse dia aqui, nessa celebração, chega ao seu fim. Porque a Páscoa anunciada em Êxodo capítulo 12, ela se completa, ela acontece de forma plena, de forma completa, de forma perfeita, aqui agora, quando Jesus vai celebrar a ceia. Não há mais necessidade aqui nesta noite, onde Jesus está com seus discípulos, com os apóstolos, ou aqui nesta noite, aqui na igreja congregacional, não há mais necessidade de sacrificar cordeiros. Não há mais necessidade. Nessa noite temos aqui um animal, um cordeiro pascal. Pois o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi imolado, ou nesse momento aqui ele seria imolado, como um sacrifício único, irmãos. Único, porque não precisa mais Jesus ir para a cruz. O sacrifício lá em Êxodo capítulo 12 dava sempre continuidade de sempre ter que ter um cordeiro para sacrificar. Mas essa Páscoa chega ao fim, porque estamos aqui diante de um cordeiro que vai ser apresentado aos discípulos, diante de um cordeiro que essa mesa aqui apresenta,
que foi imolado e que foi sacrificado como sacrifício único, perfeito, eficaz e irrepetível. Não precisa ser repetido. Jesus instituiu o sacramento da ceia como um memorial de sua morte, até a sua gloriosa volta. E ele trata essa ceia como nova aliança. Então essa nova aliança ela é inaugurada. Um novo pacto, aliança também pode ser chamada de pacto. Um novo pacto aqui passa a vigor. Vejamos nessa noite alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, quais são os símbolos desse pacto? Quais são os símbolos desse pacto? Olhe comigo, versículo 26 e 27. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Qual é o primeiro símbolo? Pão. E abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. A primeira coisa que a gente observa aqui no versículo 26 e 27 sobre os símbolos do pacto é que Jesus, o símbolo de aliança, o símbolo do pacto, é que Jesus abençoa e parte o pão. Jesus toma o cálice e dá graças. Ele pega o pão e parte o pão, e ele pega o cálice e dá graças. Pão e vinho, meus irmãos, são os símbolos de seu corpo e de seu sangue. Com esses dois elementos, Jesus está instituindo a nova aliança, a ceia do Senhor. E esse sacramento, essa ceia do Senhor é símbolo visível, como eu disse já nesta noite, não com essas palavras, mas é símbolo visível de uma graça invisível. Por meio do pão e do vinho, contemplamos o corpo e o sangue de Cristo. E nos agarramos, nos apropriamos pela fé de seus benefícios. Versículo 28. O texto diz: porque isso é o meu sangue. E ele diz: o sangue de quê? Nova aliança, nova festa, nova celebração. A linguagem da nova aliança aqui é também citada nos evangelhos semelhantes. Também é citada naquele texto que eu sempre leio aqui na ceia, no texto do apóstolo Paulo. Diz que é a nova aliança no seu sangue. E o derramamento do sangue indica para nós a morte de Jesus na cruz, na qual uma nova aliança foi inaugurada. E sua morte, irmão, substitui o sacrifício da lei antiga como novo modo de aproximação de Deus. Para me perdoar meus pecados, para que o Senhor passasse naquela noite e livrasse os primogênitos, o povo precisou de um cordeiro e precisou de toda uma descrição. Aquele cordeiro era um animal. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que está instituindo, que instituiu nesta noite uma nova celebração, uma nova ceia. Perfeita, eficaz, completa e que não falha. Um teólogo chamado Joanes, ele diz que Jesus instituiu a ceia para desfrutarmos dele, para comermos e bebermos, para usufruirmos do crescimento na graça e no amor, e acima de tudo para alcançarmos a unidade dos fiéis, uns com os outros e consigo mesmo. Mas ainda,
olhando também para os outros textos, podemos dizer ainda outras coisas sobre a ceia. Primeiro, olhando para Lucas 22, versículo 19, Lucas diz o seguinte: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas, ele resiste a essa frase, fazei isto. Então, olhando para Lucas, podemos dizer que a ceia é uma ordenança. A igreja não pode deixar de se reunir para celebrar a ceia do Senhor. É uma ordenança do Senhor. O Senhor diz: fazei isto, ordenança. Até que Jesus volte, meus irmãos, a igreja deve comer o pão e beber o cálice em memória de Cristo. Em segundo lugar, podemos ainda dizer que a ceia do Senhor é uma comemoração. Lucas versículo 22, versículo 19, capítulo 22, versículo 19. O Senhor não deu só uma ordenança, Ele só não disse fazer isto, mas Ele disse fazer isto em memória de mim. Quando celebramos a ceia do Senhor, veja que é uma nova aliança. Não precisamos mais celebrar a ceia do Senhor olhando para o livramento que o povo recebe no Êxodo, no Egito, o livramento lá através das mãos de Faraó. Celebrando a ceia do Senhor aqui, Jesus está nos mostrando que era uma nova aliança, um novo pacto. A sua aliança que se renovava, mas agora de uma forma perfeita. E ele diz que essa ceia deve ser uma ordenança e deve ser uma comemoração. Ele diz: em memória de mim, em memória dele. O sacramento da ceia é para recordarmos quem Jesus foi, o que Jesus fez por nós e o que Jesus representa para nós. Essa é a celebração da ceia do Senhor, em memória dele. O que Jesus fez foi, quem Jesus foi, o que Jesus fez por nós e o que Jesus representa para nós. Em terceiro, a ceia do Senhor é um agradecimento. Mateus capítulo 26 e 27 e Lucas versículo 22 e 19 nos dá essa ideia de agradecimento. Mateus destaca que Jesus abençoou o pão e ao tomar o cálice deu graças. Jesus toma o pão, aquele pão dizendo que é o que? O seu corpo. Esse pão não é mais o pão da aflição, que o povo olha para Êxodo capítulo 12, quando o povo foi liberto da mão do cativeiro. Esse pão da aflição agora aponta para ele mesmo. Por isso ele diz: fazer isto em memória de mim. O Senhor, quando aponta o pão, irmãos, ele está dizendo: isso aqui é a minha aflição, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o que eu vou passar na cruz para dar vida a vocês. E o Senhor não faz isso. O texto nos diz, que Mateus destaca que Jesus abençoa o pão ao tomar o cálice e deu graças. Lucas registra o seguinte: tomando o pão, tendo dado graças, o partiu. Jesus o parte desse pão. E esse pão simboliza o quê? Seu corpo, sua aflição. E Jesus não parte o pão, que é símbolo doloroso da sua morte, da sua aflição. Jesus não parte esse pão com lamento e nem com gemidos, mas o texto diz que ele parte com ações de graça. A ceia não é um momento de tristeza, é um momento de agradecimento. Em quarto, a ceia do Senhor é uma comunhão. Lucas capítulo 22, versículo 19, o texto nos diz: isto é o meu corpo oferecido por vós.
O que o Senhor passou, que estava ali representando naquele pão, naquele símbolo, o seu corpo. O seu corpo que é transpassado ali na cruz, que é ferido, que carrega nossos pecados, nossas enfermidades. O seu corpo que soou sangue. Ele diz que isto é o meu corpo oferecido por vós. Irmãos, Paulo nos convida naquele momento da ceia. Você pode ler alguns versículos antes. Ele diz que os irmãos estavam se juntando e não estavam se juntando em comunhão. Então essa não era a ceia do Senhor. Era para a vergonha que os irmãos estavam se juntando. O Senhor, meus irmãos, Ele diz: isto é o meu corpo oferecido por vós. Jesus se refere a uma coletividade. A igreja deve se reunir para celebrar a ceia. É um ato comunitário, coletivo. E os irmãos devem estar em comunhão e tem todos os motivos para nessa noite dizer: meu irmão, me perdoe. Cristo entregou no madeiro o seu corpo por nós. Paulo, depois de dizer que os irmãos estavam se juntando e não era para comunhão, era para vergonha, o que é que Paulo apresenta depois disso? A ceia do Senhor, o seu corpo e o seu sangue derramado. Em quinto lugar, a ceia do Senhor é uma garantia. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus diz que o sangue é derramado em favor de muitos, e aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muitos não quer dizer todos. E para a remissão de pecados. Lucas registra no versículo 20 do capítulo 22: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O sangue da nova aliança, como eu já disse aqui aos irmãos, lembra Êxodo capítulo 24, eu quero ler com os irmãos. Deixa aí marcado Mateus, e vá lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 24. Veja qual era a aliança que o Senhor havia feito, a antiga aliança. Êxodo capítulo 24. Os irmãos encontraram? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 1 ao 8, diz assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Quer que o povo responde? O Senhor fazendo uma aliança com Deus, fazendo uma aliança com o povo, e o povo diz: olha, tudo que o Senhor estiver dizendo, nós faremos. É um pacto, é uma aliança. E eles dizem que vão fazer, dizem que vão obedecer. Versículo 4: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Versículo 6: Moisés pegou a metade do sangue, veja como era a antiga aliança, que também era através de sangue, mas era o sangue do animal. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias,
e a outra metade aspergiu sobre o altar. Versículo 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram, e o povo confirma: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança. E essa aliança aqui é a aliança antiga, não é a aliança de quando o Senhor está falando lá na ceia. Lá é uma nova aliança, é a renovação desta, que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Então o sangue da nova aliança, lembra isso aqui, Êxodo capítulo 24, versículo 1 a 8, em que o aspergir, como lemos, do sangue, era um sinal de que o povo estava incluído no relacionamento proposto dessa aliança, pela aliança. E Jesus inaugura uma nova aliança, a qual o Antigo Testamento também já falava dela, já anunciava. Jeremias, procura aí na sua Bíblia, Jeremias. Jeremias está depois de Isaías. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Já no início do capítulo 30, o título que a Bíblia traz aqui é Deus promete restaurar o seu povo. E no capítulo 31, a partir do versículo 31, o título que tem lá em cima na Bíblia é a nova aliança com Israel. Então está aqui o anúncio da nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o que? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, a aliança que a gente acabou de ler lá em Êxodo, capítulo 24, que fala lá em Êxodo 12 também. Então ele diz: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto, veja o que é que eles fizeram: eles anularam a minha aliança. Aquele povo que disse: olha, tudo que o Senhor disser, nós faremos e obedecemos. Não fizeram. Eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E veja a nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Então o Senhor está dizendo: eu colocarei a minha palavra na sua mente, no seu coração. É lá que eu vou escrever. Eu vou lhe dar um novo coração. Essa é a nova aliança. Eu vou lhe dar um novo coração. Novamente, você vai ter a mente de Cristo. As minhas palavras vão ser escritas na sua mente e no seu coração. E o Senhor diz: eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Se a gente lembrar da leitura que fizemos antes, a gente vê que só quem se aproxima de Deus é quem? Moisés. Mas agora entra nessa nova aliança a doutrina de que todos nós somos sacerdotes, e que por meio de Cristo todos nós temos acesso a Deus. Não precisamos mais escolher uma pessoa que nos represente, mas nós, por meio de Cristo, o véu se rasga e temos acesso diretamente ao Pai. Gozamos, por meio de Cristo, da comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo.
E Jesus está dizendo que iria inaugurar essa nova aliança. Pois perdoarei as suas iniquidades, uma aliança de perdão. Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor fala de uma nova aliança. Uma nova aliança, irmãos, que mostra que somos aceitos não por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Ele fez por nós. Pelo sangue temos livre acesso à presença de Deus. Quantos privilégios, irmãos, tem aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam a vida ao Senhor. É por isso que o Senhor diz lá em João, no livro de João: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão. Eu sou a água, de modo que aquele que de mim comer, de mim beber, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E ele diz também naquele texto lá em João que ele não é o pão que foi dado aos pais lá no maná. Ele é o pão vivo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho. Tem um pastor, esqueci o nome dele agora. Eu vou compartilhar essas duas pregações para os irmãos nesse texto. Vou compartilhar lá no grupo da igreja. Se você tiver um tempinho, preste atenção como é forte aquela pregação. E ele diz que um certo dia alguém perguntou a ele o que é que poderia fazer para pavimentar o caminho até Deus. E ele disse com uma pergunta interessante, uma pergunta muito bonita, mas ele respondeu: você não pode fazer mais nada, porque o caminho e a pavimentação já está feita. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Por isso que ele está dizendo: aqui está o pão, coma dele. Há também, irmãos, algumas discussões e algumas disputas a respeito dos elementos da ceia. Há uma ideia que há uma turma, e aqui se encaixa o catolicismo, que acredita que na transubstanciação, eles acreditam, a igreja romana crê que o pão e o vinho se transubstanciam na hora da consagração dos elementos e se transforma em corpo, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo. Então, na igreja católica, eles acreditam que depois que o padre abençoar, esses elementos se tornam, o pão se torna mesmo o corpo de Cristo e o vinho se torna mesmo o sangue de Cristo. De forma que com esses elementos, com mais elementos, está comendo mesmo o corpo de Cristo e bebendo mesmo o sangue de Cristo. Isso é a doutrina da transubstanciação, a qual não é bíblica. Há uma outra ideia que é a consubstanciação, é a igreja luterana. Crê que os elementos não mudam de substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sobre os elementos. Então eles acreditam que não muda a substância, mas Cristo está presente fisicamente. Outra doutrina, outra discussão é o memorial. O reformador Zwinglio entendia que os elementos da ceia são apenas símbolos e que ela é apenas um memorial para nos trazer a lembrança, o sacrifício de Cristo. E existe também a ideia do calvinismo, que é o meio da graça, essa também definida por igrejas como Congregacional, Igreja Presbiteriana. O meio de graça, que diz o seguinte: entende que a ceia é mais do que um memorial,
Ou seja, ela é assim, elementos, apenas pão, apenas suco. É sim um memorial, mas é mais do que isso. É também um meio de graça. De tal forma que somos edificados pela participação na ceia. Somos edificados quando participamos. Pois Jesus está presente espiritualmente. E nos alimentos espiritualmente dele pela fé. Então, acreditamos que depois da oração, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, são apenas símbolos. Não há nenhuma magia, não há nenhuma transformação. Há um memorial em memória do Senhor, pelo que o Senhor foi, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz em nossas vidas. Por quem Ele é, mas é também um meio de graça. Um meio de graça, porque Ele também está participando espiritualmente. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, aqui nesta noite, a gente viu acerca dos símbolos do pacto. Em segundo lugar, isso foi visto no versículo 26 e 27. Em segundo lugar, o significado do pacto no versículo 28 de Mateus. Volte lá para Mateus, Mateus capítulo 26. Vamos ver agora o significado do pacto. Versículo 28, Mateus 26, 28. Lembrando aos irmãos que a Confissão de Fé da Igreja Congregacional também tem um artigo lá, se eu não me engano são 30 artigos, ou é um pouco mais, 35, não lembro agora no momento, mas tem também sobre o sacramento da ceia. E ele traz 9 pontos lá sobre a ceia. Versículo 28. Jesus diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O que Jesus quis dizer, irmãos, quando ele diz que isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados? E a palavra aliança, como eu já falei nesta noite, é importante a gente saber, é a mesma coisa de pacto, né? E era comum na religião judaica. A base da religião judaica consistia no fato de Deus ter entrado num pacto com Israel. A aceitação do antigo pacto está registrada em Êxodo 24, que lemos, do versículo 1 ao versículo 8. E o pacto dependia de quê? Dependia de Israel guardar a sua lei. O pacto dependia de Israel, aquilo que o povo disse: nós vamos fazer tudo que o Senhor está dizendo, nós vamos obedecer. Nós faremos e obedecemos. O pacto dependia disso. A quebra da lei implicava a quebra do pacto entre Deus e Israel. Era uma relação totalmente dependente da lei e da obediência da lei. E Deus era o juiz. E posto que ninguém podia guardar a lei, o povo sempre estava em débito. Nós sabemos, meus irmãos, que ninguém obedece os 10 mandamentos de forma de ser salvos por essa obediência. Sempre falhamos em algum, sempre pecamos em algum. Jesus encontra aquele jovem rico achando que é perfeito, e ele pergunta a Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: Jesus sabia que ele estava querendo ser perfeito. Jesus: então vamos ver se ele guardou a lei, os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Vamos ver se ele cumpriu com o pacto da antiga aliança. Olha, tu faz isso, tu faz aquilo, e sabe o que ele diz? Eu guardei isso desde minha mocidade. Aí Jesus disse: então, tá bom, tu queres ser perfeito, então vende o que tu tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que aquele homem que era riquíssimo, tinha muitas propriedades, saiu triste, né? Então a gente vê que aquele homem, ele falhou em alguma lei, ele falhou em algum mandamento, quem sabe em atender o próximo.
em amar o próximo, atender o necessitado, socorrer o necessitado e também conhecer o Senhor, né? Nascer de novo. Mas, ainda que fosse amar o próximo, ele não tinha atendido isso aí. E Jesus mostra que ninguém cumpre a lei. E a Bíblia diz que se a gente falha em uma, falhamos em todas elas. Então a lei não veio para salvar. A lei veio para apontar mais uma vez para Cristo. A lei veio para apontar para quem ia cumprir no meu lugar e no seu lugar. Não é? Então, eles não tinham condições de cumprir a lei, sempre estavam em débito. E Jesus introduz e ratifica um novo pacto, uma nova aliança de relacionamento entre Deus e o homem. E esse pacto agora, irmãos, não depende da lei, mas do sangue que Jesus derramou. O antigo pacto era ratificado com o sangue dos animais, mas o novo pacto, a nova aliança é ratificada no sangue de Cristo. A nova aliança está firmada no sangue de Jesus, derramado em favor de muitos. Na velha aliança, o homem buscava fazer o melhor para Deus e fracassava. Na nova aliança, Deus fez tudo pelo homem. Jesus se fez pecado e maldição por nós. Seu corpo foi entregue, seu sangue foi derramado. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro nossos pecados. E precisamos saber, como eu já disse nesta noite, eu volto a dizer que a redenção não é universal, não é para todos. Ele derramou seu sangue para absolver, para remir a muitos, como diz o texto, a muitos, e não para remir a todos. Se fosse para remir a todos, ninguém poderia se perder. Não precisava existir a porta larga e a porta estreita. A morte de Cristo, irmãos, ela foi substituta. Ele não morreu para possibilitar a salvação do seu povo, ele morreu para efetivá-la. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que ele é digno. Digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sabemos que é de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, mas não é para todos, é para aqueles que se arrependem e que acreditam que Cristo é o seu substituto, o seu cordeiro. Em terceiro e último lugar, olhemos mais uma vez para Mateus. Vamos ver nesse ponto a consumação do pacto. Versículo 29 e 30, Mateus 26, versículo 29 e 30. E diz assim a palavra do Senhor: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes, para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor aponta para o passado, e ali vemos a cruz de Cristo e seu sacrifício substituto em nosso favor. Mas ela também aponta para o futuro. E nesse futuro, quando aponta para o futuro, o que vemos é o céu, a festa das bodas do Cordeiro, quando, meus irmãos, Ele nos receberá como dono da casa, para um grande banquete celestial. A ênfase aqui, meus irmãos, não está no tempo de quando vai durar isso, ou nas aflições que passaremos até lá. A ênfase está na promessa, e não na duração ou na dificuldade do tempo de esperar. Ele diz: e digo-vos
que desta hora em diante, é certamente um período de tempo que não sabemos que tempo é esse, quanto tempo, qual será o dia da sua volta. Vai haver um período de tempo e sabemos que somos atribulados, somos afligidos, choramos. Tem hora que necessitamos de socorro aqui na terra e não vem socorro humano. Passamos por várias situações aqui, crise financeira, tantas outras situações, essa enfermidade. Essa semana passava uma mulher, uma enfermeira aqui, numa semana só ela conseguiu vacinar quase 400 pessoas. Mas ela sofre a perca do tio que morreu por causa do Covid-19. Mas a ênfase, meus irmãos, não é o que vamos passar aqui ou o que estamos passando. Aqui é passageiro. Aqui é por um tempo. É aqui que se encaixa aquela palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria um dia vem. Esse período um dia vai passar. O que você está passando, o que está te afligindo, um dia vai passar. Então é momento de celebração. É momento de você olhar para o Senhor e ser grato, servir a esse Senhor que derramou o seu sangue por você, por nós. E a ênfase aqui, meus irmãos, não é vivermos aqui apaixonados pelas coisas do mundo, querendo cada vez mais as coisas do mundo. Mas a ênfase aqui é a alegria, a promessa de que um dia Ele vai vir, vai cear conosco. A ênfase está nisso, na consumação dessa aliança. E o crucificado, agora ressurreto, glorificado e entronizado, será o centro do banquete que Deus vai oferecer. Isaías capítulo 25, versículo 6. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Isaías capítulo 65, versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão. Quando ele olha para os outros que não seguiram esse caminho, ele diz: mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Apocalipse 2, versículo 7. O texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quantas ceias vamos celebrar até lá? Não sabemos. Mas esse incontável número, ele desembocará na ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Sabe o que é que o texto diz? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia do Senhor, meus irmãos, não é um sacrifício, mas é uma cerimônia eminente e celebrativa. A ceia do Senhor não é um funeral, mas é uma festa. Não é apenas uma lembrança, mas é um meio de graça. Não pode ser interrompida ao longo desses anos, desse período de tempo. Deve ser realizada até que Jesus volte. Tiramos muitas lições. Eu acredito que muitas do que falamos nessa noite foi aplicado ao seu coração.
mas eu gostaria de falar de pelo menos duas. Primeira é que somos salvos pela graça, por seu muito amor, sua muita misericórdia, seu grande amor. Ele diz que não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos, não é por nossas obras, é porque Ele nos amou, é porque Ele nos alcançou, é porque foi dom de Deus, foi graça de Deus a todos nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não só isso, mas andando em inclinações da nossa carne e andando sob o domínio de Satanás, sendo filhos da desobediência, sendo filhos do diabo. O Senhor nos amou, nos alcançou. É noite de celebrar o Senhor. Segundo lugar, que falarei apenas até aqui, é que o Senhor tem um pacto, o Senhor tem uma aliança. Ele não falha com esse pacto, Ele não falha com essa aliança. Esse pastor eu achei interessante, que pregando sobre esse texto, na pregação que eu disse a vocês, que eu vou compartilhar com vocês, ele disse que quando era menino, um pastor dele fez uma promessa a ele. Rapaz, eu descobri que no dia que eu completo o ano, eu descobri que você também completa. Então, quando for no meu aniversário na igreja, você vai sentar lá na frente comigo. E disse que ele era muito pobre, morava numa casinha muito humilde, não tinha quase nada em casa. E uma promessa dessa era a coisa mais gloriosa que poderia acontecer na terra, na vida dele. E ele chegou em casa, compartilhou com mãe, compartilhou com pai, compartilhou com todo mundo e foi uma festa só. Chegou o dia do aniversário do pastor. O menino colocou a melhor roupa, mesmo sendo pobre, pegou sua melhor roupa, sentou lá na frente. Comemoração começa, comemoração termina, o culto termina e o pastor não chama a criança. Ele volta para casa muito triste. E ele disse que a cada aniversário do pastor renovava a esperança que ele ia ser chamado lá na frente. E nunca foi chamado. E ele disse que um dia desistiu e escreveu isso. E ele estava lendo na igreja. E ele dizia, ele concluía dizendo: mas o pastor, o Filho do Homem, Jesus Cristo, naquele dia, Ele vai me chamar. Ele disse: nós, homens aqui da terra, nós magoamos as pessoas, somos magoados. E isso, ele diz uma coisa interessante: isso não é motivo de você sair da igreja. Isso não é motivo de você sair da igreja. Mas o pastor que havia esquecido dele, ele disse que esperava e tinha certeza que esse pastor, o supremo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no dia da sua vinda, iria chamar ele. E ele disse: eu espero que eu também encontro lá com o pastor da terra. Mais uma história bem interessante. Então somos salvos por muito amor, irmãos. E observando essas coisas, esse pacto do Senhor, essa fidelidade, precisamos entender que também temos um pacto com o Senhor. Temos compromisso com o Senhor. Não é nossos esforços que salvam, mas o salvo guarda os seus mandamentos. O salvo ama os seus mandamentos. A árvore boa dá bons frutos. Tem sempre resultado. O salvo. A Bíblia diz no Salmo 1 que o salvo é como a árvore plantada, o justo, que é o salvo, é como a árvore plantada junto ao ribeiro, né? As correntes de águas, que no devido tempo dá frutos, dá folha e dá frutos. Mas o ímpio, a Bíblia diz que ele não permanecerá na congregação dos justos, porque ele é comparado a palhas, e qualquer tempo, qualquer vento bate e dispersa essas palhas. Eu quero orar com você nesse momento, convidar o irmão Marivaldo, aí o irmão Clóvis, ficar aqui do lado, e o irmão Marivaldo.
Convidar os auxiliadores a pegar os seus salmozinhos aí, pode ser aí mesmo na cabeça, se quiser vir para cá também pode. Mas prepara aí o louvor. 110 é pouco. A igreja nos ajuda aí no louvor. Eu quero orar com você nesse momento.